para Shri Shri Guru Ishti Gauranga Jaya Shri Shri Guru Ishti Gauranga. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Os passatempos Veda Kirtana de Shri Chaitanya Mahaprabhu, Madhya Lila 11, verso 1. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Shri Chaitanya Charitamrita Shri Jadipa Shandi Javana Sihama Vaishnava Arya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Amigo! Atyudam dam tam davam Gaurachandra kurvam bhaktai Shri Jagannatha Gere Nanabhavalam Kritam Haswadana Chakrivisham Prema Vanyani Magnam. Shri Chaitanya Mahaprabhu fez o mundo inteiro imergir no oceano de amor estático ao dançar de maneira tão sublime dentro do templo de Jagannatha. Tinha uma dança delicada e pulava bem alto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Todas as glórias ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu, todas as glórias a Shri Advaita Prabhu e todas as glórias aos devotos de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Aradina Sarvabhuma Kare Prabhu Sthani Abhaya Dhanave Rajadikari Nivedane. No dia seguinte, Sarvabhauma Bhattacharya solicitou ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu que lhe permitisse declarar algo sem temor. Prabhu Kare Karatumi Nahi Chubhaya Jogya Hai Lekari Yogya Hai Lenaya. O Senhor garantiu ao Bhattacharya que não havia por que temer falar, mas fez ver que, se o que tinha a dizer fazia sentido, ele aceitaria, caso contrário, ele rejeitaria. Sarvabhauma Kare Prataparudravaya Utkantaha Kamachi Hamachi Toma Miliparichaya. Sarvabhauma Bhattacharya disse: há um rei chamado Prataparudra, Roya. Ele deseja ardentemente encontrar-se contigo e pede tua permissão. Karne Hastadiya Prabhu Smare Narayana Sarvabhauma Kara Kena Ahiyogya Vachana. Assim, Shri Chaitanya Mahaprabhu ouviu esta proposta. Assim que Shri Chaitanya ouviu esta proposta, imediatamente tapou os ouvidos com as mãos e disse: meu querido Sarvabhauma, por que me pedes algo tão inconveniente? Virata Sanyasya Maharaja Darshana Sri Darshana Samavisheda Bhakshana. Já que estou na ordem renunciada,
É-me tão perigoso encontrar-me com um rei quanto o é encontrar-me com uma mulher. Tais circunstâncias são equivalentes a beber veneno. Niskinchamasya bhagavad bhajano mukasya param diramisho bhava sagarasya sandarshanam nisharinam apadyoshitam cha hanta visha vakshanatvapi asadu. Lamentando-se imensamente, o Senhor então informou a Sarvabhauma Bhattacharya: ai de mim, para uma pessoa que deseja seriamente cruzar o oceano material e despojada de motivações materiais, ocupar-se no trabalho transcendental, serviço amoroso ao Senhor, ver um materialista absorto no gozo dos sentidos e ver uma mulher também assim absorta é mais abominável do que beber veneno deliberadamente. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 9, verso 9, a dinastia de Anshuman. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tatheti Ragya Vihitam, Tatheti Ragya Vihitam, Sarvalokahita Shiva, Sarvalokahita Shiva, Tadharavahito Gangam, Tadharavahito Gangam, Padaputa Jalam Hare, Padaputa Jalam Hare. Tateti Raja Vihitam Tatheti Ragya Vihitam, Sarvalokahita Shivam Sarvalokahita Shiva, Dadaravahito Gangam Dadharavahito Gangam, Padaputa Shalam Hare. Padaputa Jalam Hare. Tatheti Ragya Vihitam, Sarvalokahita Shiva, Dadharavahito Gangam, Padaputa Jalam Hare. Tradução, vamos repetir, por favor. Quando o rei Bhagirata aproximou-se do Senhor Shiva, quando o rei Bhagirata aproximou-se do Senhor Shiva e pediu-lhe que contivesse as impetuosas ondas do Ganges, o Senhor aceitou a proposta, o Senhor Shiva aceitou a proposta, dizendo, assim será, assim será. Depois, com muita atenção, ele sustentou o Ganges, sobre sua cabeça, pois, tendo emanado dos dedos
dos pés do Senhor Vishnu, do estendo emanado dos dedos do Senhor Vishnu. A água do Ganges é purificante. A água do Ganges é purificante. Verso 10. Bhagiratha Sarajarshi Ninye Bhuvana Pavani Yataswara Pitrinandeha Vashvi Buddhaismachirate. Tradução, vamos repetir. O grande santo e rei Bhagirata, o grande santo e rei Bhagirata, trouxe o Ganges, que pode libertar todas as almas caídas, àquele lugar da terra, onde os corpos de seus antepassados, jaziam reduzidos a cinzas, Verso 11. Radhenavayu vegena prayantam anudhavati desham punanti nirdagdham ashincha sagaratmajam. Tradução, vamos repetir. Bhagirata montou numa quadrilha veloz e dirigia na frente da mãe Ganges, que o seguia, purificando muitas regiões, até que alcançaram as cinzas dos antepassados de Bhagirata, os filhos de Sagara, que foram então banhados com a água do Ganges. Muito bem. Então, verso 12. Yajala Spashamatrena Ramadandahatapi Sagaratmajadivanjagmu Kevalam Devabhajamabi. Tradução, vamos repetir. Porque os filhos de Sagara Maharaja, haviam ofendido uma grande personalidade, o calor de seus corpos aumentara, e eles foram reduzidos a cinzas, Porém, pelo simples fato de serem borrifados, com a água do Ganges, todos tornaram-se elegíveis, a ir aos planetas celestiais. Quer dizer então, daqueles que usam a água da mãe Ganges, para adorá-la, Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A mãe Ganges é adorada com água do Ganges. O devoto pega um pouco de água do Ganges e volta a oferecê-la ao Ganges. Quando o devoto pega a água, a mãe Ganges nada perde. E quando a água é devolvida, a mãe Ganges não aumenta. Porém, dessa maneira, o adorador do Ganges é beneficiado. Igualmente, um devoto do Senhor oferece-lhe
com muita devoção, Padram, Pushpam, Phalam, Toyam. Uma folha, uma flor, frutas ou água. Mas tudo, incluindo a folha, a flor, a fruta e a água, pertence ao Senhor. E, portanto, nada é renunciado ou aceito. Todos devem simplesmente tirar proveito do processo de Bhakti. Por quê? Seguindo este processo, ninguém sai perdendo e todos ganham o favor da pessoa suprema. Haribo! Narayanam namaskrityam haram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupakadathmahyam dadati svapadantikam. Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tatheti Ragyabhitam Sarvaloka Shiva Tadhara Vahito Gangam Pada Puta Jalam Hare. Quando o rei Bhagirata aproximou-se do Senhor Shiva e pediu-lhe que contivesse as impetuosas ondas do Ganges, o Senhor Shiva aceitou a proposta, dizendo: assim será. Depois, com muita atenção, ele sustentou o Ganges sobre sua cabeça, pois, tendo emanado dos dedos dos pés do Senhor Vishnu, a água do Ganges é purificante. Então, o que o Senhor Shiva tinha a perder, né? Amparar a queda de Gangamata, que estava descendo depois que Vamanadeva furou a camada que divide o universo cósmico material com o espiritual, e ali o Ganges entrou. Onde quer que a água do Ganges, que verte dos dedos dos pés de lótus de Vishnu, ela passa levando a poeira dos pés de lótus de Vishnu. Então, claro, o Senhor Shiva não só se satisfez com as penitências e austeridades que Bhagirata Muni fez para gravá-lo, bem como está tirando proveito da situação Vaishnava Nandya Pashampu, como a dos Vaishnavas sendo banhado por Gangamata, que verte nesse mundo material depois de passar pelos dedos de lótus dos pés de Vamanadeva. Continuando, o grande e santo rei Bhagirata trouxe o Ganges, era o empenho da família, né? Para liberar os antepassados, os tios do glorioso Anshuman, filho de Sagara Maharaja. Então, estava concluída a proposta de trazer o Ganges para a terra. Aí tinha ainda que levá-lo até onde estavam os tios dele, né? Para poder haver a liberação depois da purificação do banho do Ganges. O grande e santo rei Bhagirata trouxe o Ganges, que pode libertar todas as almas caídas. Aquele lugar da terra onde os corpos dos seus antepassados jaziam reduzidos a cinzas. Aí o verso 11. Bhagirata montou numa quadriga veloz e dirigia na frente da mãe Ganges, que o seguia purificando muitas regiões
até que alcançaram as cinzas dos antepassados de Bhagirata, os filhos de Sagara, que foram então banhados com a água do Ganges. Jalasparshamadrena Brahma Dandahata Api Sagaratma Jadivan Jagmu Kevalam Dekhavajnabi. Porque os filhos de Sagara Maharaja haviam ofendido uma grande personalidade, só recordando, eles foram procurar o cavalo que tinha sido roubado da cerimônia de sacrifício Ashwamedha que eles executavam, Sagara Maharaja. Eles foram roubados pelo senhor Indra. E aí eles começaram a procurar o cavalo para terminar a cerimônia e todo mundo que tentou sucumbiu, né? Todo mundo que estava empenhado nisso acabou morrendo antes de concluir esse processo. Anshuman, Dilipa, e depois Bhagirata vem e consegue essa façanha. E a preocupação de Sagara Maharaja é liberar os filhos dele, os tios de Anshuman. Aqui o capítulo é a dinastia de Anshuman. Então, a Bhagirata é descendente direto de Anshuman. Tinham ofendido Kapiladeva e devido à ofensa eles tiveram morte extemporânea, foram exterminados pelo próprio fogo dos corpos deles. 60.000 filhos. Então tinha um monte de cinza lá danado que Bhagirata Muni foi direcionando a mãe Ganges na frente com a quadriga até chegar onde estava a montanha de cinza dos tios de Anshuman, dos filhos de Sagara Maharaja. Porque os filhos de Sagara Maharaja haviam ofendido uma grande personalidade, o calor de seus corpos aumentaram e eles foram reduzidos a cinzas. Aí chegou Gandamata, né? Porém, pelo simples fato de serem borrifados com a água do Ganges, todos tornaram-se elegíveis a ir aos planetas celestiais. Então nós podemos imaginar o poder da água do Ganges, né? O poder da água do Ganges. Né? Poder de purificação. Só por isso foram os planetas celestiais. Saíram daquela condição aflitiva e foram para os planetas celestiais. Agora, aqui a pergunta é essa. Que dizer então daqueles que usam a água da mãe Ganges para adorar a própria Gandamata, para adorá-la? Todos têm essa oportunidade, é só ir para a Índia lá, pegar a água do Ganges, oferecer para a Gandamata antes de tomar seu banho de purificação. E nessa relação de respeito e oferenda espontânea da própria água do Ganges para o Ganges, a pessoa é beneficiada e é purificada. Então, Prabhupada entra com o seu significado de uma maneira muito direta, abrangente. Porque assim, tudo que está relacionado com Krishna, tudo que é diretamente para glorificar Krishna, é transcendental. É transcendental. Então, ele está dando esse exemplo aqui, a mãe Ganges pega a água do Ganges. O devoto pega um pouco de água, oferece ao Ganges, e quando o devoto pega a água e oferece ao Ganges, pegando a água do Ganges, Gandamata não perdeu nada. Oferecendo a água de volta para o Ganges, Gandamata também não aumentou, continuou a mesma.
E esse é o processo com Krishna. Esse é o processo com tudo que está relacionado com Krishna. Esse é o processo com o mestre espiritual. É o mesmo processo. Esse processo é transcendental. Por quê? Porque esse processo ele está baseado em conhecimento. Aqui Prabhupada citou o famoso: igualmente, um devoto do Senhor oferece-lhe com muita devoção patram, pushpam, phalam, toyam, uma folha, uma flor, frutas ou água. Mas tudo isso, incluindo a folha, a flor, a fruta e a água, já pertence ao Senhor. E, portanto, nada é nem renunciado e nem aceito. É só uma atitude amorosa que entra em vigor aí, que pesa, que vale. Porque de resto, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Ah, mas para compreender isso, é como Krishna fala no Bhagavad Gita, opulência do absoluto. Né? Vishnu é tão poderoso quanto Krishna, embora Krishna seja a pessoa original, justamente porque Vishnu tem todas as opulências de Krishna, não é isso? Justamente por isso. E a opulência do absoluto. Nós devemos entender como isso funciona, como Krishna é a pessoa original. Então, o verso 8 do opulência do absoluto, o devoto entende isso. Quem realmente chega nesse nível de compreensão é o mais inteligente, o mais avançado. Krishna falando ali, avança, vassa, prabhavo, matasarvam, pravartate, iti matva, bhajantimam, buddha bhava samapta. Eu sou a fonte de todos os mundos, de todas as coisas. Eu sou a fonte de tudo que é material e espiritual. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais e espirituais. Tudo emana de mim. E quem é inteligente mesmo, quem é sábio, quem é Buda, o sábio que sabe disso perfeitamente, ocupa-se em serviço devocional a mim e me adora com todo o seu coração. Sempre o que pesa é a devoção. Sempre. Então, essa é a compreensão primordial, é o start. Tudo pertence a Krishna. Até eu, até esse corpo que eu estou nele, eu mesmo como alma, eu pertenço a Krishna. Então não tem outra função para mim, a não ser adorar Krishna, servir Krishna, agradar Krishna. Agora, o resultado é obtido nessa recíproca amorosa com Krishna na proporção que a pureza é aumentada, é evidente, é evidenciada. Então, a compreensão básica, o primeiro verso do Sri Upanishad explica isso. A compreensão básica que nós temos que ter é a famosa é o mesmo humor que está aqui. Ó. Ganges já é o próprio Ganges. Você pega a água do próprio Ganges, quando você tira a água do Ganges, não ficou faltando nada no Ganges. Quando você devolve a água para o Ganges, não aumentou nada no Ganges. Purna madá purna midam, purna mudachyate, purnasya purna madaya purnameva vashishyate. A Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Supremo, é perfeito e completo. Todas as emanações dele, tais como Ganges, esse mundo fenomenal, tudo, são equipadas como todos completos.
origem de tudo, que é todo e completa, muito embora tantas unidades completas emanem dele, ele permanece em equilíbrio completo. Ninguém pode aumentar nada em Krishna nem tirar nada de Krishna. Só pode aumentar ou perder a relação amorosa. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Mas isso depende dessa compreensão. Então, quando Krishna fala, nesse verso que o Prabhupada citou aqui, que se alguém lhe oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu aceitarei. Ajnani quer dizer aceitar, aceitarei. Mas Bhaktya Uparidam, se for oferecido com devoção. Bhakti Uparidam. Então ele fala, Patram Pushpam Palantaryam, uma folha. Imagina, o que é uma folha? O que é uma folha? O que é uma folha que, se for para estar oferecida em consciência pura, estar com quer dizer com consciência pura? O que é uma folha? Nada, não. O que é uma folha? Mas Krishna está falando. Se você me oferecer com consciência pura, uma folha, uma flor, uma fruta, um pouco de água, Ajnani Prayatatmana, eu aceitarei. Você fala no verso 26, Patram Pushpam Palantaryam, que me Bhakta Prayachati. Bhakta Prayachati e Tat Aham Bhakti Uparidam. Ajnani Prayatatmana. Sempre enfatizando, se for oferecida com devoção, se for oferecida com compreensão, de que é um ato amoroso, é um ato devocional. Se for oferecido dessa maneira, essa consciência é pura. Prayatatmana. Então, Ajnani, eu aceitarei. Se não for com essa consciência, pode ser uma fazenda imensa. Pode ser um prédio, pode ser uma ilha, pode ser o Krishna não vai aceitar. Agora, se for com essa consciência pura, a consciência do devoto, que entende que tudo pertence a Krishna, portanto, ele só tem uma coisa a fazer, devolver para Krishna, mesmo porque isso nem aumenta e nem diminui nada em Krishna. Krishna não precisa de nada, ele já tem tudo. Mas ele aceita devido à atitude amorosa. Bhakti Uparidam. Bhakti Prayat. Tadaham Bhakti Uparidam. Ajnani Prayatatmana. Com essa consciência pura, alguém está servindo Krishna. Está fazendo amorosamente, espontaneamente, porque sabe que nada me pertence. Tudo pertence a Krishna. Então tudo deve ser oferecido a Krishna. Então o que pesa não é o valor do objeto, não é o valor do que está sendo oferecido para Krishna. O que pesa é o valor da devoção, a consciência pura, a conscientização. Por isso que o Prabhupada chama o tempo todo de a consciência de Krishna. Isso é consciência de Krishna. Isso é saber que nós não podemos dar nada para Krishna. Tudo já é dele. Nós não podemos tirar nada de Krishna. Isso é uma alucinação. A gente pensa que está tirando. Mas como nós vamos tirar? Quem somos nós?
Se tudo pertence a Krishna. Agora nós podemos oferecer amorosamente algo para Krishna. E aí Krishna tem suas predileções, como qualquer pessoa, ele é a pessoa original. Então, ninguém pode achar que, não, mas por que Krishna faz assim? Porque Krishna é a pessoa original, ele tem a independência dele, ele tem a personalidade dele. Nós não admitimos que alguém se meta na nossa própria vida, que queira mudar a gente, queira reformar, transformar, ou queira interferir nos nossos desejos. Por que a humanidade inteira tem essa mania de querer interferir no desejo de Cristo, na individualidade dele, na vontade dele? Por quê? Porque nós somos muito, mas muito ignorantes e temos muito falso ego. É só por isso. É só por isso. Porque a gente não aceita, né? Mas a gente está sempre querendo moldar Deus. Deus tem que ser como eu acho que tem, porque assim não pode, assim, não é assim? É uma loucura isso? Não. Krishna falou, o Gautama Tantra fala isso. Tulasi Dala Matrena. Aí vem a água. Jalasya Churukenava. Vikrinete. Vikrinete quer dizer vender-se, entregar-se, vender-se. Vikrinete Sam Atmanam Bhaktebhyo Bhakta Vatsala. Porque Krishna é Bhakta Vatsala. Krishna assim, ele adora o devoto dele, ele gosta do devoto dele. Bhaktebhyo Bhakta Vatsala. Fala esse verso do Gautama Tantra. Porque Krishna é tão afetuoso com o devoto dele, porque é tão raro encontrar alguém que descobre e vive isso, essa renúncia com conhecimento. Sou um servo de Krishna, vou viver como um servo de Krishna. A alma é naturalmente um servo eterno de Krishna. Vou viver nesse corpo mesmo como que eu sou, a alma servo eterno de Krishna. Isso é tão raro que essas almas são muito queridas por Krishna. Então isso quer dizer Bhaktebhyo Bhakta Vatsala. Krishna é inclinado pelo seu devoto. Então ele fala aí, Shri Krishna, que é tão afetuoso com o seu devoto, vende-se ao devoto que lhe oferecer, patrão, uma folha de Jalasya Churukenava, um punhado de água ou uma folha de tulasi. Então Krishna aceita todas as folhas, mas ele tem uma predileção por folha de tulasi. Então o que a gente faz? Oferece a folha de tulasi, não é assim? Então Krishna aceita que se ofereça a ele um copo d'água, água. Mas ele tem uma predileção pela água do Ganges, pela água do Jamuna. Então a gente oferece, inclusive, diariamente a água do Ganges para os devotos, não é assim? Para Krishna. Por quê? Porque o devoto sabe disso. Ninguém sabe. O devoto sabe, ele aprendeu com o mestre espiritual. Ele sabe como fazer as coisas corretamente. Então não só ele está dando a Krishna o que já é de Krishna, mas está dando a Krishna vai mostrar. E se ele tiver pureza, devoção, Ashtami, uma consciência pura, ele vai satisfazer plenamente Krishna. E ele satisfazendo plenamente Krishna, ele está salvo, ele está plenamente satisfeito e feliz em qualquer circunstância. E com certeza vai voltar ao lar, vai voltar ao Supremo, nessa relação amorosa eterna com Krishna, no céu espiritual, para viver sua realidade de existência no mundo espiritual. Com certeza, porque ele está fazendo tudo da maneira correta.
compreensão espiritual. Não tem nada mais elevado do que entender tudo isso. Que o cristão não precisa de nada, ele já tem tudo. Que o que pesa é a oferenda amorosa. Que ninguém pode tirar nada de Cristo, porque Cristo é o supremo controlador, proprietário de tudo que existe. Então o devoto sabe, não fica fazendo bobagem na vida. E está sabendo que Cristo satisfaz com tão pouco. Patrão puxando, falando, estou indo. Se for oferecido com amor e devoção. E mais ainda, aí ele aprende que Krishna aceita folha, mas folha de Tulasi, Krishna é muito apegado a Tulasi Devi. E Krishna aceita água se oferecida com amor e devoção, mas água do Ganges, Krishna adora receber como oferenda a água do Ganges. Então isso é compreensão. Essa é a compreensão do Bhakta Vatsala, que é muito querido por Krishna. Só as grandes almas conseguem não só ouvir e aceitar isso, mas têm fé plena, realizante, e vivem isso, realizam isso, vivem essa verdade na prática. Ideia é uma lança do não, ideia é um bagulho. Vadanyati Najanati Nahante Biomanagapi. Por isso que Nahante Biomanagapi, Krishna também não tem outra coisa a fazer a não ser satisfazer, viver com seu devoto sincero, honesto. Ele só carrega Krishna no coração, Krishna só é carregado por ele e faz muita questão de ser carregado por ele. Ele não tem outros interesses a não ser o interesse de Krishna. Krishna não tem outro interesse a não ser o interesse nele. E quem pode impedir Krishna de fazer isso? De novo vem a pergunta: será que alguém vai querer controlar Deus, o Supremo Controlador? Mais uma ilusão. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya!